Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Agora Doutor. Eu me chamo Thalita, sou uma das gestoras do ECO e hoje eu vou ter a honra de conduzir uma conversa sobre medicina preventiva. Falando um pouquinho sobre o ECO, nós somos um centro médico localizado no bairro Água Verde, onde reúne mais de 40 especialidades médicas diferentes. Além disso, nós contamos com vários exames que complementam a sua jornada em saúde. Então, nós temos desde exames laboratoriais, exames de imagem, exames cardiológicos, que você encontra nesse mesmo local. Então, se quiser saber mais sobre como acompanhar o nosso ecossistema em saúde, siga a gente nas nossas redes sociais ou acesse nosso telefone através do número 31236550. Ok? Bom, então eu quero começar nossa conversa hoje recebendo o Dr. Carlos Augusto Ribeiro, que é o nosso diretor clínico do Eco Medical Center e da Incorpore também. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua presença. Saiba que é uma gratidão muito grande em nome do Eco contar com o senhor aqui hoje. Dr. Carlos tem uma trajetória reconhecidíssima na medicina e posso dizer que, além de tudo, é um grande ser humano. Então, aprendo muito com o senhor de verdade. Eu tenho certeza que vai ser muito rico nessa conversa aqui hoje. Obrigada, em nome do ECO, pela sua presença. Muito obrigado, Thalita, e a toda a equipe ECO. Eu te digo que a honra é minha, da mesma forma, se não mais, fazer parte desse grupo. Tem sido uma experiência enriquecedora e, enfim, algo que me sinto muito realizado em poder trazer uma pequena contribuição. Com certeza não será pequena. Obrigada ao senhor novamente. E eu quero que o senhor conte um pouquinho para nós, onde a gente falar sobre o tema de hoje, que é medicina preventiva, contar um pouquinho da sua história na medicina, né? O que te trouxe até aqui? Então, Thalita, eu era para ser um engenheiro, você acredita nisso? Mas a vocação surgiu e completei o meu curso na PUC, na Católica, depois fiz residência médica no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde tenho muitas recordações. Foi um lugar muito, assim, muito bom, especial, né? Pude conviver com pessoas adoráveis na minha área, que é a clínica médica, poder ser chamada também de clínica geral ou medicina interna, mas lá no hospital pude ter uma convivência fabulosa com pessoas de diferentes especialidades e que certamente contribuíram demais para a formação do profissional que eu sou. E faço desses comentários um agradecimento à casa, a todos eles, em particular Dr. César Kubiak, que foi o meu mentor ao lado do Dr. José Perrone. Na sequência, abrimos a Incorpore e depois fizemos um mestrado em medicina interna com área de concentração em infectologia, que também fiz na Universidade Federal, e lá igualmente com pessoas de grande saber e que contribuíram demais. E mais recente, para a gente não perder essa tendência que cada vez fica mais clara e importante do continuar o aprendizado de forma contínua, eu terminei em fevereiro de 2024, portanto um ano atrás, um MBA num assunto que me agrada muito, que são os desafios de trazer o mundo tecnológico, vale dizer, o mundo digital, para a sua aplicação na nossa área médica. Nossa, extremamente relevante para os dias de hoje, né? Onde a tecnologia e a informação, né, ela é fundamental junto à medicina, né? Então, parabéns, doutor, né? Depois muito de tanto obrigado. tempo, ainda buscar conhecimento, buscar se atualizar, buscar acompanhar a sociedade hoje. Então, que interessante, muito bom. E essa escolha pela medicina interna, clínica geral, o que tocou, assim, seu coração, né? Brilhou seus olhos para escolher essa especialidade na medicina? Não é uma pergunta tão fácil de responder, mas já passei por ela algumas vezes, eu mesmo me perguntando. Eu acho que tem um pouco a ver com uma certa traço de personalidade, mas também foi interessante. Sabe que a partir do segundo ano, Thalita, por convite de um amigo e, consequentemente, a equipe da qual ele fazia parte, eu comecei, no segundo ano, um estágio em cirurgia geral, médicos excelentes também, e acredite, foi algo à parte da universidade, né? Então não fazia
parte do currículo propriamente dito, era um extra, e eu estava todo dia às 5 horas da tarde, na verdade um pouquinho antes, porque 5 efetivamente começava o trabalho, e íamos invariavelmente até as 21 horas na parte cirúrgica, que me encantou. Gostei muito, mas trouxe uma decepção para os meus orientadores, porque por volta do meio do 3º ano, estudando as principais cadeiras da área clínica, né, a própria clínica, que a gente chama clínica geral, pneumologia, cardio, eu me deparei com uma realidade. Pensei, puxa, eu não posso ser médico sem aprender primeiro esse geral. Né? Então, sem querer abandonar a cirurgia, que amo até hoje, admiro muito, mas eu acabei indo para a área clínica e aí fiquei nela porque a minha pretensão era voltar para a cidade de onde eu tinha vindo para ser lá um médico. E lá, como a cidade ainda hoje é pequena, na época muito mais, né, precisava de um clínico. Por exemplo, a área cirúrgica teria poucas oportunidades. E dentro dessa ideia de fazer uma formação complementar após a residência médica em clínica médica, esse projeto maravilhoso foi abortado por um bom motivo. Recebi das freiras, as principais responsáveis, ainda hoje são as proprietárias do Hospital Nossa Senhora das Graças, mas à época elas atuavam ali, em cada posto de enfermagem você tinha uma freira e, aliás, tinha um comando, um conhecimento de gestão muito elogiável. E era difícil de entrar no hospital. Hoje os hospitais têm o seu corpo clínico mais aberto. Naquela época havia um certo rigor na maior parte dos hospitais. E eu sabia então que havia uma certa fila para entrar. E tive o prazer de, já no final do 1º ano de residência, foram à minha época 2 anos, ser convidado para fazer parte da equipe quando terminasse a residência. E aí mudou tudo. Fiquei clínico, como dizem, um clínico purista, porque se você vê o próprio mestrado que fiz na sequência, foi na mesma área, né? Medicina interna é como um sinônimo da clínica médica. Em resumo, especialista na medicina de adultos. A importância disso, né? Incrível. Fiquei emocionada de verdade, parabéns. Foi Obrigado. Escolhido ali, né, no momento. E até pegando esse gancho da medicina interna, e a gente fala também comumente o médico da família, né, essa referência que às vezes a gente vê que parece que vai perdendo um pouco, né, doutor? Essa questão do médico da família, de ser aquele profissional que acompanha você desde o início da vida adulta até a longevidade. Traz um pouquinho para nós, assim, o que representa hoje esse especialista que parece que está se perdendo, porque nós temos hoje vários especialistas também, a medicina avançando nesse sentido, muitos bons profissionais, mas a importância, por que nós temos que realmente ter um médico de referência, um médico que nos conhece? Você traz um tema bem interessante, que já se discute muito, pelo menos nessas últimas 2 décadas, mas talvez não seja exagero dizer que no momento mais do que antes. E qual é o grande dilema, né? A especialização, eu como clínico, e disse no início, aprendi muito com os especialistas. Então, não se discute. Ela está aí por um bom motivo. É necessária para que o profissional, os estudiosos, possam se dedicar mais profundamente aos temas. E nós, gerais, embarcamos nesse conhecimento que, em verdade, eles nos traz. Mas a tua pergunta vem revestida de um ponto que eu acho crucial, que é o pecado de, por vezes, a gente, desculpe a expressão, fatiar o paciente, né? Ver a doença ou ver em demasia aquele órgão e não mais o seu todo. Eu acho que durante a nossa conversa aqui, provavelmente nós vamos poder trabalhar esse aspecto, que é um aspecto, diga de passagem, que foi abraçado pela comunidade do ECO e da Incorpore, que é não mais se preocupar em atender a doença. Claro que isso é fundamental, é importante, mas o conceito é olhar ao paciente como um todo. Dou atenção à doença, sim, mas o que mais?
É verdade. A individualidade. A individualidade. Justamente, o nosso ecossistema, como o senhor comentou e reforça, é justamente isso. Colocar esse paciente no centro do cuidado, que ele possa ser cuidado por uma equipe multiprofissional em prol da saúde dele, né? Ele ter clareza nas informações, ter acesso ao cuidado, ter apoio na continuidade, né? Porque hoje o paciente se pergunta, será que aonde eu vou? Eu vou ter informações claras? Eu vou receber apoio pós a minha consulta? Aí a gente procura trazer isso para o paciente, né? Que ele, após a consulta, se o clínico definir que ele precisa ir para um especialista, que ele vai encontrar esse especialista lá e que vocês vão poder conversar sobre esse caso, né? Vocês estão no mesmo ambiente, poder acessar o mesmo prontuário, poder acessar os exames, então isso faz toda a diferença. Tem toda a razão. Mas vamos lá para entrar um pouquinho no nosso tema de medicina preventiva. A gente vê até popularmente na mídia, eu queria trazer um ponto em relação à longevidade. A gente vê que a pirâmide etária ela já inverteu e vai continuar por um bom tempo, né? Estamos envelhecendo mais, né? Temos mais idosos hoje do que jovens, né? Ao longo do tempo. E o que isso representa, doutor, na saúde? Qual é o impacto que a gente vê aí com o paciente? Puxa, isso que é uma coisa desejável e que sempre se vem trabalhando, no mínimo há décadas, se não séculos, não é? Que é para gerar mais saúde ao público em geral, né? Junto com a saúde, claro, nós falamos de qualidade de vida, mas os desafios não são pequenos, vão além da parte econômica, né? É interessante dizer que, de forma geral, as grandes economias, né? Aí os europeus, Canadá, Estados Unidos, asiáticos como o Japão, estão gastando em torno de 10% do seu produto nacional bruto, o que vale dizer 10% de toda a riqueza que um país produz ao ano, no gasto com saúde. Em verdade, há alguns deles, como a França, Estados Unidos, que estão acima de 14%, 15% do PIB, Produto Interno Bruto. Então, viabilizar economicamente isso e, ao lado desse grande desafio, criar uma acessibilidade para que todos os cidadãos possam, seja através do caminho da assistência privada, ou seja, através do caminho da assistência pública, né, que atende a um público maior, que ela se viabilize. E se viabilize, então, como eu disse, não só economicamente, mas que o acesso seja possível. Tem trabalhos lindos que foram potencializados agora na época de pandemia, estamos falando de 2020, por exemplo, levando a saúde online muitas vezes, ou pelo menos pontualmente online, e depois tem um complemento presencial para as áreas ribeirinhas do Amazonas. Nossa. Outras áreas de estados, como o Pará, cito esses por serem estados que chamam um pouco mais a atenção, mas não que a gente não tenha mesmo em estados Sim. mais ricos, às vezes alguma área que é carente. E bacana, Thalita, lembrar que tem grandes instituições por trás disso, como um Einstein, como um sírio-libanês, né? E uma ação coordenada pelo governo. Então, a gente ouve muitas críticas, e eu mesmo, confesso, sou um crítico de tantas coisas Sim. dos nossos governos, e me refiro não necessariamente ao atual, digo de forma geral dos governos, pelo menos aí nos últimos 10, 20 anos, mas há ações efetivas e boas que estão acontecendo e que devemos aplaudir, ao Sim. menos na minha área. Sim, acho que essa acessibilidade, né, que o doutor comentou, que claro, a pandemia deu um grande avanço nisso, realmente, o acesso à saúde, né, a gente poder possibilitar ou por meio de acesso ao sistema privativo ou sistema público, mas dar essa acessibilidade, porque hoje o paciente vem muito mais informado, né? O diagnóstico às vezes é mais precoce também, e acho que isso contribui para que a longevidade aumente. E a gente tem que tentar fazer com que esses idosos, essas pessoas que estão hoje se tornando longevas, tenham qualidade de vida, que a gente envelheça com qualidade de vida. Isso eu mesmo. Sempre brinco assim, eu quero ser, né, uma idosa, uma super idosa, mas que eu consiga amarrar um cadarço, que eu consiga escovar os dentes, ter essa autonomia. Então, que forma que a gente está envelhecendo? E hoje, na medicina preventiva, é possível a gente
nos prevenirmos para essa longevidade, então eu vou ter 90 anos, eu vou viver até os 90, a gente espera. Como que eu me preparo para chegar aos 90 anos com essa autonomia, conseguindo ir e vir, conseguindo levantar da cama sozinha? A gente consegue ter essa educação ao paciente hoje? Com certeza sim, mas não quer dizer que o problema esteja solucionado de forma completa. Porque você sabe, Thalita, que um dos grandes desafios é fazer essas boas informações, né, e o que vem junto com elas, oportunidade de diagnóstico precoce, de tratamentos mais efetivos, é que a informação chegue até as pessoas, sobretudo aquelas que estão mais distantes dos centros mais desenvolvidos. E isso pode parecer simples, mas não é. Mas à medida que você faz com que essas informações cheguem às pessoas, o resultado tende a ser muito bom. Há sempre permanência de algum grau do desafio. Por exemplo, você sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, informações assim com base científica, né? Que isso também é um detalhe importante, né? Não basta chegar à informação, mas que elas tenham uma origem crível, confiável, essa é uma boa palavra. Apenas 20% da população tem acesso a esse tipo de informação confiável. De uma fonte. Né? Mas muito vem se mudando. Se me permite, eu vou citar um exemplo aqui. Claro. Talvez possa parecer que eu sou otimista demais, mas não. Eu acho que sou realista, porque procuro trazer um conhecimento que, podemos dizer, antigo, mas confrontá-lo com o momento e ver se houve alguma evolução. Tudo bem se está faltando muita coisa ainda para chegarmos num ponto, se não ideal, próximo. Mas se já andamos bastante, temos motivos para comemorar, não é? Eu te disse há pouco que eu vim do interior. Muito bem. Sabe que uma cidadezinha bem pequena no Vale do Ribeira, portanto, ainda hoje é uma região que tem um diferencial em termos de desenvolvimento, né, para menos, infelizmente, do que tantas outras regiões do Brasil. Mas eu me lembro bem, quando criança, falamos aí antes dos meus 10 anos de idade, os meus pais preocupados com conhecidos, às vezes até familiares, que moravam na região onde o meu avô morava. Um sítio, uma comunidade de pequenas propriedades, né, pequenos sítios. Você sabe que não tinha médico lá. Tinha alguns que tinham um jeito, aquela coisa tradicional de passar o chá, de passar alguns cuidados, que, diga de passagem, tinham alguns fundamentos, né, desde época indígena, etc., que eu particularmente respeito muito esse saber tradicional. E quando as coisas não iam bem, pioravam, não todos por uma questão de viabilidade econômica, eles iam a pé ou a cavalo a 8 quilômetros de distância, onde tinha um lugarejo maior. E sabe com quem eles consultavam lá? Um auxiliar de farmacêutico. Olha só. Mais ou menos na década de 70, especificamente o ano 72, já tinha um farmacêutico formado lá e que estava todo dia, porque antes disso ia a cada 15 dias. Né? Hoje você vai nesse lugar que se chama Itaoca, olha, e tenho muitos familiares por lá, é uma região muito bonita. Você tem lá pelo menos hoje 8 a 12 médicos, eu não tenho esse número bem certo, e um centro de saúde que se aproxima de um pequeno hospital. Olha então só. Veja que maravilha, eu fico muito animado quando vejo esse tipo de coisa, né? Porque mostra que estamos caminhando nisso que dissemos há pouco, de a informação, e mais do que a informação, né? A acessibilidade a quem pode mais ajudar. Exato, e acesso à informação boa, né? Informação confiável, isso é fundamental. Exatamente. E, doutor Carlos, o paciente, a gente vê até por nós, né? Muitas vezes nós deixamos para ir ao
ao clínico, ao médico, só quando a coisa já está apertando mesmo, né? Já transbordou o potinho, a gente vai lá e procura especialista. Então, eu acho que isso não é um costume só do brasileiro. Acredito que talvez os ocidentais, né, diferente dos orientais, tenham essa clareza de ser preventivo, né? A gente sempre deixa o potinho transbordar, como eu falei. E a gente deveria fazer o contrário, né? Deveríamos ter o acompanhamento ali dos adultos anual ou a cada 6 meses. Qual seria a recomendação para que nós tenhamos esse cuidado com a nossa saúde para não chegarmos, né, nesse potinho que transborda? Qual seria a recomendação? Muito bem. Esse ponto, essa ideia, conversa muito com o tema central, né? O título desse encontro, esse desafio que é falar sobre promover saúde, executar prevenção, né? E porque, entenda, promover saúde quer dizer nós estamos tentando agir através de várias estratégias antes que a doença venha. Né? Ou, se a pessoa já tiver doenças, adiante a gente pode citar alguma coisa sobre isso, que você, sabendo dessas patologias que tenham um potencial de gerar complicações, quer dizer, a doença trazendo outros problemas mais graves, que você possa, mesmo tendo essa doença, administrá-la de uma forma inteligente, científica, humana, naturalmente, para evitar as complicações ou amenizá-las. Né? E como fazer isto? Você disse bem, você puxou aí os adultos. Pois me permita, eu diria, as crianças inclusive. Sim. E aí eu aproveito para dizer algo que é um grande diferencial, ao meu ver, no projeto, que já não é sonho, é realidade, do ECO. Eu acho que uma das coisas que precisa ser divulgada é que o ECO está com uma estrutura profissional, médicos e exames complementares, para lhe atender desde o teu nascimento, a partir do momento que você saiu da maternidade, sim, até o último dia. Pediatra e depois o geriatra, ou o clínico, ou o especialista que venha a te acompanhar. As crianças, você como boa mãe sabe, e eu estou com meus netos lá, felizmente vendo as minhas filhas cuidarem muito bem deles, até porque são médicas, mas eles vão regularmente, né? Mensalmente no início, depois bimensal, trimestral. O que é isso? Isso é promoção de saúde, isso é prevenção. Em que sentido? Procurar detectar situações que pareçam sair um pouco daquilo que seria o padrão desejável e corrigir de imediato. A mãe está com dificuldade para amamentar. Opa, vamos cuidar disso. Sim, a amamentação é muito importante, mas precisamos não esperar passar 3, 6 meses para depois vir acudir, coitada da mãe, que está, por vezes, até machucada localmente, quase que inviabilizando uma amamentação que ela poderia dar. Né? Mas, falando das crianças, para chegar até o adulto, o que a gente vê de muito tempo já é que as crianças são muito bem atendidas até o 1º ano, de uma forma boa até o 3º, 4º ano, e se esquece das crianças. Quando muito vai se atendê-las, se elas tiverem alguma queixa, uma febre, alguma coisa, ou pontualmente para a vacinação. Ainda bem que não se esquece da vacinação, e em boa parte disso são pelos programas, sobretudo públicos. Sim, né? O governo é um exemplo no Brasil, Exato. Né? E temos, comparativamente com o mundo, nós tivemos até há pouco a melhor cobertura vacinal. Isso andou oscilando um pouco, e me faço um pequeno parênteses, não estamos falando para o público que é mais politizado e que estão aí assustados, não estamos falando meramente de vacinação para a Covid, não. É para o tétano, é para a rubéola, para o sarampo, varíola, algumas dessas doenças, felizmente, erradicadas. Não existem mais, mas trouxeram problemas de mortalidade elevada, não só no Brasil, mas nos países mais desenvolvidos, então. Então, o recado com essa consideração é que as crianças também precisam passar. Eu diria que depois dos seus 7, 8 anos, ao menos uma vez por ano no médico. Antes disso,
mais frequente. Talvez, e eu não sou pediatra, peço licença para eles para colocar aqui uma opinião, mas eles é que têm autoridade para fazer essa recomendação de forma mais criteriosa. Eu acho que dos 2 até os 7 anos, no mínimo a cada 6 meses. Veja, no mínimo a cada 6. Mas ela está bem. A criança tem menos doenças, mas tem. E claro, daí nós temos a adolescência, né, que vem com, às vezes, exposições a doenças sexualmente transmissíveis, às vezes uma alimentação irregular. Então, ir ao médico é a oportunidade de nós trabalharmos esse desafio que nós apresentamos no início, que é de levar a informação, levar o conhecimento para que a mãe, os familiares e, sobretudo, o indivíduo saiba, por exemplo, escolher um pouco melhor os seus alimentos, ser incentivado a práticas que componham esse desafio da promoção da saúde. E vale lembrar ainda que é uma fase de desenvolvimento físico, né? Então, como toda construção, se você trabalhar bem as bases, essa construção pode ter a maior tempestade, a maior ventania, que não vai derrubá-la. Então, eu trago para a área humana, né, esse conceito. Quer dizer, se você, nesse período de criança, adolescência, que se forma, desenvolve-se a base, você investir bastante nela, você, quando adulto, certamente terá menos risco de doença. Trabalhar, assim, ter além do desenvolvimento físico, que está em período de crescimento, em fase de crescimento, fator cognitivo, né, fator mental e imunidade. Para as doenças até autoimunes, que a gente vê hoje também, a gente deve falar disso, mas preparar para que hoje, né, exacerbou as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias por conta do estilo de vida, por conta daquilo que fizemos no passado, por conta de somatório de fatores, né? Mas são as doenças crônicas de hoje em dia, né? Possivelmente é o que está chegando muito no seu consultório, é o aumento dessas doenças crônicas, né? Que a gente não se falava, acho que tanto, acredito eu, né? E veja, Thalita, se me permite, antes de irmos para o adulto responder a tua pergunta, qual a frequência, o que fazer, temos que lembrar ainda de um outro fator que é muito relevante, não sou eu que o digo, que a criança é um ótimo veículo para levar as informações até os pais. E mais do que isso, sensibilizar os pais. Por exemplo, há cerca de 1 ano, talvez 1 ano e meio atrás, nós tivemos, através da Incorpore, levamos uma enfermeira até a escola. Olha só. E para falar sobre o quê? Prevenção do câncer de mama. Mas eram crianças variando de 12 até 16 anos de idade. Mas o foco era não só para as meninas que estavam lá presentes, mas que elas fossem esse veículo de levar a mãe, você precisa fazer o autoexame. Mãe, eu tive na escola hoje. Você tem ido, mãe, no ginecologista. Então, nós temos que ser criativos. E hoje, essa mídia que às vezes sofre tantas críticas, ela está muito a nosso favor, não é? Para que você possa, através dela, com mais facilidade, com menos custos, chegar àqueles que precisam. Agora, e o adulto? O adulto, embora possa variar um pouco, ele é uma extensão das crianças. Então, no mínimo, 1 vez por ano, todo adulto deve ir ao médico. Mas eu estou sem nada, eu tenho uma saúde de ferro. Parabéns, ótimo, que continue assim, mas não custa você visitar ao seu médico para ver se tem alguma coisa que possa fazer algum ajuste para que, de fato, você possa continuar nos próximos 70, 40 ou mais anos atendendo esse objetivo de sempre estar com uma saúde perfeita, né? Perfeito. Então, gente, a gente é muito relapso, realmente. Nós só deixamos para ir, temos que mudar isso, até porque a gente acaba, se tem um mal-estar ou uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor abdominal, a gente vai querer correr para o pronto-socorro. Esse é um problema. E assim, não é uma emergência. A gente trata aquilo como emergência, mas não é uma emergência. Correto, doutor? Os estudos, e não são poucos, inclusive aqui no próprio Brasil, isso é um fenômeno, no entanto, mundial, mostram que alguma coisa em torno de
80% dos atendimentos em pronto atendimento não precisariam estar lá, deveriam ir, em verdade, no consultório. Claro, tem uma questão de comodidade, aí de acessibilidade mais fácil, Sim. Mas é bom lembrar, aproveitando a tua deixa, Thalita, que o ambiente do pronto atendimento, e que felizmente eles existem, assim como os prontos socorros, salvam vida, ajudam muito, mas é preciso que a gente tenha um certo critério para ir até eles. Porque dado o fato que você tem lá 20%, 25% de pacientes mais graves, inclusive com doenças infecciosas, contaminantes, você pode ir com uma traqueobronquite, em tese uma coisa um pouco mais simples, e sair de lá com alguma bactéria que vá para uma pneumonia. Claro, o risco não é assim tão exagerado ao ponto de ter medo, mas sobretudo os pacientes, digamos, um pouco mais fragilizados, são aqueles que têm doença crônica, como estão em tratamento de câncer, ou diabéticos já mais avançados, ou o indivíduo com mais dos 60, 65 anos, precisam ter esse critério. E aí procurar um outro caminho. E vale lembrar que aí, novamente, eu tinha dito que fico honrado de estar junto com a equipe do ECO. Sabem, vocês provavelmente já viram, se não, convido-os para acessar o site e as mídias do ECO Medical Center, da Incorpore, onde vocês vão ver conteúdo de fundo científico, rigorosamente éticos, sem aspectos comerciais, levando, então, informações importantes do tipo, quando eu preciso me preocupar de ir ao pronto atendimento por uma dor de cabeça? Quando uma febre merece a minha atenção? Então, é importante saber disso para que você tanto não vá apressado demais, sobretudo num pronto atendimento, mas também o contrário, para que você não deixe de ir tardando um diagnóstico que possa trazer consequências. Sim. E esse é o trabalho que o ECO vem fazendo aí semanalmente. Se acompanharem as mídias, vão ver do que eu estou falando. Sim, com certeza. Até com as ações, né, recentes agora. Esse podcast, a gente não sabe quando exatamente vai ao ar, mas a gente tem frequentemente ações pela saúde, ações para a comunidade, para justamente, além dos conteúdos dos nossos sites, redes sociais, nossos canais de transmissões, a gente também ter a ação presencial com o paciente, né, para realmente a gente disseminar essa informação e esse acesso que a gente está tão falando aqui hoje. Dr. Carlos, falando um pouco pegando esse gancho dos sinais e sintomas que você citou agora, por exemplo, quando que uma febre, então se eu estou em casa, né, estou sentindo alguma coisa estranha comigo, eu não sei até se tem como exemplificar, mas talvez os mais comuns, quais os sinais e sintomas que eu devo me preocupar, não para procurar só uma emergência, não isso, mas assim, eu acabei de fazer um check-up de repente, não faz muito tempo, faz 6 meses, 8 meses, mas estou com um sinal, não sei se é uma alergia, se é uma coceira, ou se é uma febre que vem, passa e volta. Quais seriam os mais comuns e que a gente, né, deve se ater e procurar um especialista? É uma ótima pergunta. Veja, eu partiria do seguinte ponto, que eu acho que talvez seja o principal. Você se conhece bem, sabe como o teu organismo funciona. Você também sabe que é uma gripe ou um resfriado. Resfriado tende a ser uma coisa mais leve, mais vias aéreas superiores, nariz, garganta. Já uma gripe tende a deixar você um pouquinho mais doente, às vezes com febre, mas você sente que está diferente. Pois bem, quando você que se conhece, no teu normal, sente que algo está acontecendo, mas é uma coisinha que parece leve, aguarde 24, 48 horas, 72 horas, mas com atenção. Estou melhorando? Ótimo, era um resfriado, passou. Mas se você nota que seja já no primeiro dia, ou principalmente nos próximos 3 dias, você nota que, puxa, eu estou indisposto, estou com um pouco apetite, tenho uma febre que veio ontem e hoje ela está mais forte ainda. Eu não estou nem querendo sair de casa, ou então estou com uma dor de cabeça que é diferente da que eu tinha antes e muito forte, está piorando. Eu digo, esses são sinais, sim, sintomas que você não deve postergar. É melhor você ir no médico
De preferência, não pronto atendimento, mas se for preciso, vá no pronto Certo. atendimento e sair de lá com um diagnóstico de que não é nada grave, do que, como eu disse antes, você postergar o momento ideal para descobrir algum problema. Dr. Carlos, o senhor comentou do check-up, né, que ele faz parte do acompanhamento do médico com o seu paciente, mas ele acredito que não seja só a questão de fazer check-up ou até aquele paciente que chega na consulta e já decidido, doutor, eu quero que o senhor peça esses exames para mim, né, já vem na consulta querendo apenas exames. Como é que a gente conduz isso dentro do consultório? Muito bem, Thalita. Veja, a gente às vezes ouve algum comentário do tipo que exames eu devo pedir para o meu médico, né? Em verdade, você me dá uma oportunidade de esclarecer um ponto que eu acho que é fundamental aqui. Nós devemos procurar ter um médico em que a gente trace com ele uma convivência, não é? Quer dizer, eu o vejo de épocas em épocas. E por quê? Porque esse médico, ele vai me conhecendo, significa que ele conhece todo o meu histórico médico, as características que fazem parte do meu ser, se eu sou uma pessoa que durmo muito pouco, se eu consumo muito álcool, se eu fumo, que doenças, claro, eu já tive, mas vai além. Por exemplo, esse médico me conhecendo, ou se ele não me conhece, eu devo fazer com que ele me conheça. É importante saber, por exemplo, do histórico familiar. Que doenças meus pais, meus avós e tios, né? Eventualmente alguma doença até de um familiar mais distante pode ser interessante, mas nessas faixas, né, avós, tios e os meus pais, é fundamental, porque a genética fala alto também. E depois até merece algum comentário sobre a genética, algo interessante, mas a genética tende a fazer com que algumas doenças se repitam. Às vezes não se repete no filho, se repete no neto, mas é importante. E aí por que eu dei essa volta? Para dizer que os exames que eu devo fazer vão depender de tudo isso. Da história clínica. Exatamente, da minha história, sobretudo dela. Claro, dependerá também de como eu estou hoje. Se eu fui ao médico e me queixei, doutor, eu estou sentindo que o meu estômago não está bem, ou doutor, eu estou sentindo uma dor aqui ou ali, ou estou sentindo muita fraqueza. Então, claro que a queixa atual é muito importante, mas seria, digamos, limitar muito o valor dessa avaliação se nós ficássemos só com o momento presente. E aí fica fácil para o médico que tem essa visão, né, do todo, e como eu disse, não precisa necessariamente ser um clínico, embora isso seja mais comum nele, um médico de família, um cardio, um pneumo, que tem uma visão geral, até porque, não sei se vocês sabem, antes de ser um pneumologista, um cardiologista, obrigatoriamente, ao fazer a residência, que é aquela fase de treinamento prático pós-faculdade, ele passa, geralmente, ao menos 2 anos fazendo clínica, para daí ir para a especialidade. No mínimo 1 ano. Então, ele tem, se for o interesse dele, digamos, habilidade para corresponder com as expectativas do cliente. Bom, com base nisso e também com base na idade, você vai, como médico, definir quais exames. Com isso, você evita o quê? Também, o que é tão falado hoje, fazer exames por fazer. Desnecessário. Não faz sentido, né? E sabem, vai aí um alerta, talvez não seja o melhor momento, mas eu tenho que falar. Os exames podem, por vezes, mostrar alguma alteração que se refere a uma cicatriz antiga, passada, às vezes de infância, ou a alguma coisa que não tem valor propriamente hoje para aquele indivíduo. E, no entanto, se eu fiz o exame sem critério, ele pode criar uma dificuldade, criar uma ansiedade no paciente, criar uma despesa extra de ir fazer até outros exames até que se esclareça tudo. Então, essa história, o que a gente chama de anamnese, ela é seguida também de um exame clínico, que é o pôr a mão no paciente. Embora a gente ouva
ouça dizer que hoje em dia, por vezes, não acontece esse toque, esse exame clínico, ele é fundamental para que você tenha as informações, digamos, verbalizadas, você tenha as informações que você viu, palpou. Ao olhar um paciente com atenção, a gente já tem muitas informações úteis. E quando você termina o seu exame físico, então aquilo é muito rico. E por isso que a denominação dos exames são exames complementares, eles vêm complementar. E com esse caminhar criterioso, você já vai estar evitando aquela circunstância de um exame que mostrou algo que, digamos, não seja importante, porque você precisa ter uma relação causa-efeito. Quer dizer, eu tenho uma manchazinha no pulmão, uma calcificação, mas o paciente está muito bem. Outros exames que tenham feito mostram que não tem um processo infeccioso, inflamatório. Pronto, eu não vou tratar aquela manchazinha. Mancha até não é uma palavra certa, porque remonta a problemas graves de pulmão lá antigamente, na tuberculose. Não é disso que estamos falando. Um artefato é a palavra que nós usamos mais no ambiente médico, que é aquela alteração que existiu, mas que ela não tem correlação com uma patologia. Então, esse é o caminho. Sim. Agora, vocês naturalmente hoje, todos nós, não é? Inclusive os próprios médicos, que também são seres humanos, nas suas virtudes e outras fragilidades, vemos nas mídias, sobretudo o Google, não é? Que tem lá, você abre para saber sobre o que pode ser uma dor de garganta. Vem desde, se a fonte for boa, desde uma irritação da garganta por um resfriado, por uma gripe, por uma amídalofaringite, que já seria uma infecção bacteriana que precisa antibiótico, e vem os cânceres. E ali você lê tudo isso e, de repente, você começa a se palpar no pescoço e achar que, de repente, aquela dor de garganta pode ter de um linfoma, de um câncer que é importante, que merece depois até quimioterapia. Sim. Então, aproveito para, ao exemplificar, porque tem que o médico ter esse cuidado e vocês não partirem desse ponto para pedir, ou quando às vezes a gente ouve histórias de até exigir do médico, constrangê-lo que precisa fazer tal exame. Se a gente passou por todo esse caminho, vejam, é muito criterioso. Você está trabalhando qualidade e assertividade, quer dizer, segurança para você dizer, essa pequena alteração aqui não tem importância. E quando muito, você espera o tempo. O tempo em medicina é maravilhoso, porque as complicações, as doenças, entre alguns poucos dias até um mês, 2, obrigatoriamente elas devem aparecer. Se não aparecem naquele período, elas não estão presentes. Sim. Poderá surgir lá adiante, 6 meses, 1 ano depois. Por isso mesmo que o período entre uma avaliação preventiva, eu até gosto de evitar um pouco a palavra check-up, porque anos passados ela foi muito desgastada, como que jogar dinheiro fora, né? E talvez tenha sido para aqueles que estavam menos preparados de exercer esse aspecto de promoção à saúde. Mas seria então uma avaliação geral com caráter preventivo e de promoção à saúde. Então, com isso, vocês vão estar assegurados. E quem vai definir os exames é essa história toda. E aí eu aproveito para colocar um comentário, uma consideração. Hoje, felizmente, ou talvez melhor dizendo, infelizmente, ainda muitos dos serviços médicos não estão conectados digitalmente. Esse é um desafio, por exemplo, no Brasil, aqui na rede do SUS, né, Curitiba e Paraná é um exemplo, particularmente Curitiba, há uma conexão dos vários postos que não é plena ainda, mas estão caminhando rapidamente para isso, para que o paciente, tendo um prontuário, se ele for numa outro posto de atendimento, uma unidade básica, ele vai ter todo o seu histórico. Assim é no Eco Medical Center. Nós temos um prontuário único. Quer dizer, se você, aliás, entrando pela Incorpora, entrando pelo Eco, todos os
próximo de 400 médicos. Se você está indo nele, e não é a primeira vez, você já esteve lá no eco, ele tem condição de acessar todos os exames, todo o teu histórico, de maneira que você parte daí para ver o que se faz necessário. Perfeito. Algumas das alterações que eu mencionei há momentos, que às vezes um exame apresenta e a gente só acompanha, você vai ver no prontuário do paciente que aquilo já existia há 3, 5 anos, portanto aquilo não merece qualquer atenção. Perfeito. Então você trabalha com menor custo, que é de interesse teu, é de interesse da área pública, é de interesse das operadoras, Sim. e você só vai gastar naquilo que realmente se faz necessário. E nunca deixando passar alguma coisa que poderia ou deveria ser percebida naquele momento. Perfeito. Com toda essa sua fala, eu lembrei, doutor, de uma que eu escutei na minha graduação, que acho que, se o senhor concordar, que é assim, né, a clínica soberana, né, muitas vezes. Então, às vezes, aquele exame que a gente olha, se assusta no Google, se assusta no valor de referência, e aí, meu Deus, eu tenho alguma coisa, mas aí você vai ao profissional que tem o conhecimento, que te esclarece, que olha, isso aqui é um reflexo disso, ou não tem importância, ou isso aqui que no exame não demonstrou tanta diferença, mas é o que nós devemos nos preocupar. Então, trazer realmente o exame físico, a história clínica, juntar na anamnese, complementar com o exame de imagem e aí sim fechar um diagnóstico. E outra coisa que o senhor comentou, eu fui anotando aqui, também para a gente não sobrecarregar o sistema de saúde financeiramente, não submeter o paciente a exames desnecessários, né? Não é porque cobre o plano, não é porque já está ali, né? Mas justamente ter essa visão crítica, né, do paciente e do sistema. E do check-up, voltando também de novo sobre o check-up, que às vezes a gente pode deixar de uma forma popular, mas com certeza tem protocolos, dependendo da idade, dependendo das doenças prévias, não é igual para todo mundo, não é, doutor, mas a minha amiga fez um check-up aqui, por que o senhor não está pedindo igual o dela? Excelente. Né? É bem isso. Tem os protocolos, né, que são assim, orientações científicas em que você analisa populações grandes para ver o que justifica você fazer, né? Mas eu acho que a porta de entrada é isso, é você se conhecer, estar com o médico, se fazer conhecer e aí ele ir definindo. Agora, nesses check-ups, nessas avaliações, vão muito além da questão dos exames, né? Eu acho que o entendimento hoje em dia, infelizmente até para alguns médicos, é que o check-up é a realização de exames. E sabe, em defesa de alguns, eu posso dizer que é natural, porque a tecnologia avançou tanto, né? E com rigor, com qualidade, que por vezes ela supera, sim, a análise clínica, né? O que eu estou sentindo hoje, falo para o médico, e até mesmo o exame clínico. Algumas circunstâncias não é a rotina, não é o mais frequente, mas o exame pode vir a mais. E é por isso que, por exemplo, você, homem que tem mais de 25 anos de idade, ou dependendo se você faz parte de um grupo de risco, homens a partir dos 30, mulheres a partir dos 40 anos, em média, devem fazer um exame de esteira, né? Que é o exame do coração, um exame dinâmico. Você vai caminhar e até correr lá. Muitas pessoas não gostam. E por quê? É incrível. Eu cito isso, um exame simples, que não é novo, é antigo, mas ele permite, com grande acurácia, que você diagnostique ou uma arritmia cardíaca, que são falhas de batimento, que às vezes podem ser sérias, mas principalmente aquilo que ainda hoje é o que mais mata e mais invalidez traz no mundo, que é o infarto do coração, são as coronariopatias. Então esse é um exemplo de um exame que precisa ser feito, mas não é em qualquer idade, porque se vai fazer numa criança, o risco que ela tem é praticamente zero, salvo, e aqui eu jogo um parênteses também, criticável, né? Mas a experiência me autoriza a dizer isso. É comum os pais, e eu fui pai, ainda sou,
mas me refiro sobretudo à idade das minhas meninas muito pequenas, né? Sim. Você incentiva-os a fazer esporte. E alguns deles passam até a competir. Eu soube, só lembrando um caso, por exemplo, de um conhecido, nem eram meus pacientes, o filhinho de 10 anos, através do clube, estava competindo na natação e competindo para valer. Opa! Ele exige muito do seu coração, do seu aparelho cardiorrespiratório, ele exige muito do todo, né? Ele exige também uma nutrição adequada, quer seja pela tensão, estresse antes das provas, ou quer seja na hora da prova, um coraçãozinho que bate 70, 80 vezes por minuto, facilmente vai a 180 e às vezes até 200. Opa! Se esse indivíduo tiver com alguma propensão a ter doença, embora na idade do jovem, criança jovem, não seja comum, existem problemas. Existe o risco, Basta abrir as mídias, você vê atletas até profissionais, depois de alguns anos praticando esporte, estão preparados e de repente falece. Pois bem, é importante fazer alguns exames e aí entra o que você tinha comentado antes, Thalita, a personalização. Cada pessoa é uma pessoa. Por isso eu digo aos meus colegas médicos, cuidado com a crítica. Às vezes você vê, alguém pediu um exame para essa criança que, nossa, tão jovem, que absurdo. Gestores de operadoras, cuidado. Vamos ver que caso é aquele. Porque, de repente, é ali que se está fazendo uma verdadeira economia. Claro. Me permita citar rapidamente um caso? Por favor, compartilhe com a gente. Porque eu acho que às vezes a gente fala e pode que isso não fique assim tão palpável. Tá. Um paciente meu, muito querido, advogado, hipertenso, portador de colesterol alto. Adulto já. Adulto, 55 anos, certo, ou aproximadamente isso. Já era meu paciente há uns 4 anos. E uma pessoa que eu tinha prazer de atendê-lo, porque ele também era ativo fisicamente, se comprometia com as recomendações para a promoção da saúde. Isso deixa nós médicos muito realizados, que a gente sai daquela coisa de tratar para prevenir, né, para promover efetivamente a saúde. Ele me pediu, doutor, você poderia ver meu filho? Mas claro, com prazer. Com que idade ele tem? Ele está perto a fazer 18. Tá bom, pode marcar, eu vou vê-lo. Mas doutor, não diga nada, eu gostaria que você o visse, mas ele está com um peso um pouco acima, sabe como é o jovem, baladas no final de semana, eu acho que ele bebe um pouco mais, fuma um pouquinho e não vai muito na atividade física. Bom, eu não me assustei com nada disso, porque muitos são os jovens, né, que têm esses hábitos e talvez seja até a maioria, infelizmente. Bom, então chegou lá um menino bacana, gostei dele, examinei, eu tinha as características que o pai tinha dito. Acredite, um exame clínico normal. O exame clínico normal, tá. E ele jogava, não me lembro bem, mas eu acho que ele era goleiro e estava fazendo isso uma vez por semana. E eu habitualmente pergunto, quando faz atividade física, você sente alguma coisa? Não, canso igual aos outros. Então tá bom. Quando esse menino, o mesmo rapaz, foi para fazer o exame da esteira, porque se o pai tinha colesterol alto, provavelmente ele poderia ter também, e ele efetivamente estava fazendo esporte, o peso acima são fatores de risco prováveis para algum problema cardiológico, eu achei melhor ele fazer. Certo. Passado 2 dias, eu recebo um telefonema da médica da nossa equipe que estava para iniciar o exame da esteira, que se chama ergométrico. Carlos, você viu esse menino? Ele está com uma arritmia, eu não posso pôr ele na esteira. Olha. Me marcou muito, porque na hora que eu fiz o exame clínico dele, não tinha arritmia. A arritmia, mais uma vez lembrando, é quando os batimentos cardíacos saem do ritmo, né? E é uma coisa relativamente fácil para você perceber com aquele estetoscópio que você está examinando. Então, eu cito isso porque vejam o tamanho do perigo que às vezes a gente coloca aos nossos filhos e que nós podemos, e a meu ver, devemos evitar. Esse menino, só para completar,
não fez o teste da esteira, claro, Sim, sim. passou por uma análise mais minuciosa e ele foi para um procedimento que nós chamamos ablação cirúrgica, que é algo que se faz em Curitiba e se faz já há um bom tempo, em que você identifica a arritmia. Isso não é necessário para todas as arritmias, mas mostra bem que a dele era importante. Sim, poderia, na verdade, trazer uma parada cardíaca com grave. risco de mortalidade elevada. Sim. E ele ficou sarado, curado e nunca mais teve problema algum. Então, cito isso não para assustar aos pais, sobretudo, mas isso vale também para os adultos, mas para ver que, com critério, nós precisamos fazer isso. Né? Sim, perfeito. É aí que entra a promoção, a prevenção, o acompanhamento. Exemplo claro, né? Para nós entendermos jovem e jovem, né? E numa pessoa jovem. Estava prestes a fazer 18 anos. Exatamente. Então, quem diz nós já com mais, né? 30, 40, 50. E, doutor Carlos, essa questão até da idade avançando, né? Quais são, então, os impactos, principalmente, vamos falar em doenças crônicas, que surgem com o passar dos anos? Quais são elas? E agora, doutor, se me permite uma brincadeira, eu acho que eu vou chamar um médico aqui para responder essa pergunta. Quais são elas? De fato, essa é uma pergunta muito boa. Com o passar da idade, independente de fatores outros, todos nós vamos ter um risco maior de doenças. Esse é um fato bem conhecido. Mais do que isso, também com a idade, nós, pelo desgaste dos vários órgãos, um desgaste natural que não tem, de certa forma, entre aspas, como a gente evitá-lo, você acaba estando mais propenso, então, à perda da capacidade funcional e também à chegada de doenças. Por exemplo, a doença cardíaca, que embora hoje também esteja pegando com mais frequência os jovens, ainda a predominância é nos idosos, eu não diria, depois dos 50 anos, né? Idoso é depois dos seus 60, 65 anos, embora isso esteja passando também por revisões, né? Haja visto as pessoas vivendo mais. Sim. O câncer é um outro exemplo. Certo. O câncer pode afetar em qualquer idade. Aliás, mães, pais, atenção, inclusive em crianças. Felizmente é menos frequente. Mas com o passar dos 50 anos, e particularmente a cada 10 anos, 60, 70, você aumenta. Então, esses são fatos. Agora aí vem a promoção da saúde, né? A prevenção. Então, isso que estávamos falando, dessas avaliações com o aspecto de ver o indivíduo como um todo, não só vendo a pressão dele, ver o seu colesterol, o seu diabetes, mas vê-lo como um todo, ela já vai estar direcionando a atenção para essa realidade. E aí vem a promoção de que maneira? Diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você descobre o problema, mais fácil de tratar é, maior chance tem de você curar, não é administrar, é a cura. Estamos falando particularmente do câncer, da parte cardiológica, certamente é um exemplo também, porque nos últimos 40 anos não teve área da medicina que evoluiu mais do que a parte cardiológica. Nós hoje, alguns médicos talvez vão me dizer, não, Carlos, veja bem, a oncologia que trata os cânceres, ela evoluiu mais. Se fizermos um corte dos últimos 20 anos, sim. A cardiologia andou tanto antes que agora ela veio desde então num ritmo um pouquinho menor e a oncologia foi muito rápida. Então, esse é o momento de a gente ver com muita atenção a todos, mas um pouco mais a terceira idade, sobretudo os 65 mais. E aí o olhar deva ser, como eu citei há pouco, diagnóstico precoce para o bom tratamento. Mas, em qualquer idade é importante, mas nessa idade, mais importante ainda, olhar para essa questão de algum grau de comprometimento da capacidade funcional. E estamos falando do físico, força, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, estamos falando da parte mental. Haja visto
Alzheimer e outros tipos de demência que vem engraçando, vem sendo mais frequente do que nas populações anteriores. Não apenas porque a nossa população está vivendo mais, mas outros fatores, se me permite aqui aproveitar um gancho, o aspecto nutricional, né? Que há momentos atrás a gente falou que afetam as crianças, mas afetam a vida toda, né? Então, eu citei demências, por isso me obriguei a fazer um corte aqui para dizer que o processo inflamatório, sabe-se hoje, está por trás muitas dessas doenças, câncer, coração e tantas outras, né? Não é só os reumatismos que são doenças inflamatórias. E eu quero dizer aqui, chamar atenção para um item que não é o único, mas precisamos dar atenção para ele, que são os produtos alimentares industrializados. Perfeito. Eles vêm com corantes, estabilizantes, conservantes. Diga-se de passagem, sobretudo quando se fala em conservantes, são coisas do interesse nosso, porque faz com que aquele alimento possa ser consumido no decorrer de horas ou dias. Então, é do interesse da comunidade. Mas esses produtos químicos, e aqui merece um destaque, se e apenas se eles forem uma quantidade que passe do bom senso, passe do razoável, melhor dizendo, passe da capacidade do corpo, pô-los para fora, eliminá-los através da urina, das fezes, às vezes até da própria respiração, eles vão acumular. E esse acúmulo está por trás, entre outras doenças, de doenças como a demência, as demências, né? Alzheimer e outros tipos de demência. Doutor Carlos, se me permite até o parênteses aqui, mas eu tenho a formação, né, em nutrição, então tenho um pezinho ali e eu fico assim, de verdade, muito satisfeita em escutar assim, do senhor principalmente, essa visão, né, em relação à nutrição, ao alimento, o impacto que isso tem. Porque às vezes nem todos os profissionais têm essa visão integrada, né? Então, assim, o quanto o senhor falou ali do produto alimentício, é justamente isso. E quanto isso está relacionado às doenças crônicas por causa da obesidade, diabetes, doenças metabólicas, oriundas do estilo de vida. 80% hoje é estilo de vida, 20% é genética. Os estudos já dizem isso, né? Então, a gente tem uma chance genética de ter um familiar, temos, mas 80% é como nós vivemos, né? O estresse, a alimentação altamente inflamatória. Então, a gente brinca muito, né? Desembale menos e descasque mais. Excelente. Né? Porque não é alimento, é produto alimentício. É um produto. Então, tudo que vem em pacote, tudo que vem pronto, não é o alimento in natura. A gente deveria ir no mercado só para comprar produto de limpeza. Ir na feira só para comprar as verduras, os cereais, comprar nos empórios, né? E deixar o mercado para os outros produtos. Né? Ir no açougue comprar carne, na feira para comprar verdura e legume. E nos grãos, né? Onde a gente compra os grãos, a gente comprar os arroz, as sementes, as oleaginosas. Mas é só uma parte aqui. Né? Thalita, me permita para completar isso, eu trouxe, de certa forma, uma preocupação. Né? Alguns podem se assustar com esse aspecto, mas sabe que é interessante pontuar aqui. Tem uma conduta simples, por exemplo, para administrar bem esse ponto. Hidratação. Olha só. Basta dizer, uma coisa que às vezes é difícil para o leigo imaginar, mas 60% do nosso corpo, do nosso organismo, é água pura. Né? Isso por si, eu cito, porque mostra bem a importância dos líquidos. E quando eu digo água, não necessariamente água, pode ser sucos, sobretudo naturais, chás, né? Mas o líquido. E por que eu trouxe isso aqui? Porque esse processo que comentávamos, né, do acúmulo dos substâncias artificiais que acumulam e geram o processo inflamatório e daí as consequências, pode bem ser administrado num organismo que se hidrate muito bem, porque é a maneira de pôr para fora, acelerar um processo que é natural,
O corpo é inteligente, ele sabe reconhecer o que é bem-vindo, o que é bom e o que não é. Então ele vai eliminar. O problema é a gente oferecer demais. Você pode ultrapassar essa capacidade. Exato. E quer saber mais uma coisinha para completar esse raciocínio? Além da hidratação, imagine se tiver como que alguma coisa empurrando esse processo, fazendo com que ele aconteça mais efetivamente. E qual seria isso? A atividade física. Que vai fazer com que não só durante o exercício, mas o metabolismo, que é a reação total da boa administração desses nutrientes, dessas substâncias, vai manter-se mais acelerado, mais elevado, mesmo fora do momento da prática. Resultado final, você recebe, administra, aproveita melhor tudo que você colocou para dentro e com a ajuda, então, do exercício e do líquido, põe mais rápido para fora o resíduo. O resíduo, ou seja, absorver o que tem que absorver e excretar o que tem que excretar, né? Perfeito. Teve um ouvinte, Dr. Carlos, que mandou assim para nós. Doutor, eu não sinto nada, nunca fico doente. Dizem que quem procura acha. Vale a pena mesmo fazer exame sem estar sentindo nada? Essa também é uma ótima pergunta, né? Num primeiro momento, parece que a resposta seria não vale a pena. Mas é o contrário, né? Porque não tem como você fazer diagnóstico precoce, seja de um câncer, seja de um problema cardíaco, ou diagnóstico precoce dos tais fatores de risco, que são aquelas situações em que eu não estou doente, mas a presença de alguma característica significa que aumenta a chance de que eu vá ficar doente, por causa dela existir. Isso não dá sinal, não dá sintoma. Você está efetivamente saudável, ou melhor dizendo, está com saúde. Saudável, eu acho que puxa um pouquinho mais para quando eu estou fazendo algo mais para prevenir as doenças, né? Então, precisa ir sim. E você talvez diga, como foi a pergunta, puxa, mas quem procura acha. Oh, meu Deus, se achou, nós temos que comemorar, né? Quer dizer, lamentamos por um lado que o ideal é não ter nada, concordo, claro. Mas se tenho, eu estou tendo uma efetiva oportunidade de, uma vez identificado, cuidar daquilo. Seja um colesterol que não é doença, é uma característica e que pode levar, como vocês bem sabem, problema cardíaco, problema de derrame cerebral, envelhecimento mais precoce, ou seja, um câncer no início, ou seja, ainda, como citei há pouco, aquele exame da esteira, o ergométrico, é um excelente exemplo, e eu teria alguns casos até para citar, de pessoas que foi identificado e foi para o hospital, tratado, foi para o hospital saudável, tratado, de um dia para outro teve alta, uma semana depois estava viajando, vida normal. Quando um infarto do coração te deixa, no mínimo, 3, 5 dias numa UTI, com risco de vida, e às vezes sai de lá com um coração que já não é o mesmo. Então, precisamos quebrar esse paradigma. Me permita tomar mais um minuto, que eu acho que vale a pena. Sabe, existe uma medicina que era a medicina dos meus pais, dos meus avós. Existe a medicina atual. Parece estranho, mas mesmo quando me formei, vou falar baixinho aqui, porque senão vão deduzir a minha idade. 1984, era uma medicina que já era muito melhor do que, como citei, dos meus antecessores. E de lá para cá, foi evoluindo. Hoje é uma outra medicina. Então, esse conceito de quem procura acha, era antigamente que você tinha muita dificuldade de ir no médico, infelizmente, ia muito tardiamente, em consequência disso o médico não tinha muito o que oferecer, os hospitais quase sempre você tinha uma taxa de mortalidade maior do que o sucesso, e por vezes você chegava no hospital e efetivamente não tinha os tratamentos que nós temos hoje. Eu mesmo sou um indivíduo que, em 2019,
ativo, saudável, fazendo meia maratona, de repente, ao fazer a barba, percebi um nódulo, era um linfoma. Olha só. Qual foi a novidade? Eu estava saudável, estava forte. Confirmado o diagnóstico, fui para o tratamento, que era quimioterapia. Não sofri tanto como eu sabia por relatos de pacientes meus. E por que não sofri tanto? Sendo prático, a quimioterapia é um tratamento maravilhoso, mas é algo que exige muito, né? Eu que tinha flexibilidade, força, equilíbrio maravilhoso, de repente, para ficar em pé, para alongar uma perna, isso já depois de terminado a quimioterapia, eu tinha um pouquinho de dificuldade, coisa que não existia antes. E a leitura que eu fiz foi, poxa, mas se eu não estivesse com a reserva que eu tinha, que estrago muscular, ou que comprometimento, estrago não é a boa palavra, que comprometimento do meu físico, esse tratamento que foi maravilhoso, que me curou, ainda que tenha me causado algum transtorno durante os 6 meses, como seria? Então, veja, atividade física, sim, boa alimentação, respeito ao sono, é vital para que a gente possa estar bem, afastando efetivamente doenças. Fica mais difícil que elas, sim, nos penetrem, desde uma simples pneumonia ou até o mesmo um câncer. Mas, se acontecer, ainda assim, eu, sim, estarei com recursos, com armas para melhor lutar contra aquela ofensa. Com certeza. Preparar o teu organismo para a luta, seja ela qual for, né? Não saber da sua história, parabéns pela superação, não saber desse recorte aí da sua trajetória, da sua vida. Então, parabéns pela força, né? Pela sabedoria. Obrigado. Que bom que deu tudo certo. E até falando nesse gancho ali que o senhor comentou do paciente, quem procura acha, e a gente tem uma parcela muito grande da população que realmente tem medo, né? Só fazendo um breve comentário de realmente tem medo, receio, né? Então, essa parcela de pessoas, né, que tem essa preocupação e realmente essa trava de buscar exames e profissionais com esse receio. Como que a gente pode acalmar? Que orientação que a gente pode trazer para o público, quem tem esse receio de procurar um médico? Muito bem. Sabe, embora pareça, e às vezes, infelizmente, de fato, é difícil lidar com isso, eu acho que nós temos, grosseiramente falando, um aspecto emocional muito forte dentro de nós. E nós temos no cérebro, onde está centralizado isso, também no cérebro, o lado da razão, o racional. Então, o básico é que a gente busque um equilíbrio. Tá, eu estou com medo, eu estou com temor. Claro que não é gostoso, ainda mais porque às vezes você está indo ao médico após ter tido algum problema grave na família, sim, ou no colega de trabalho, sim, e você realmente fica, ou não vai, que é pior, ou vai com todo aquele sofrimento. Então, como evitar isso? É trazer o racional. O racional é, todo mundo deve ir. Talvez até fazer uma pesquisa no próprio Google ou parecido, ou lembrar, felizmente quase todo mundo lembra de alguma história no ambiente em que vive, de casos positivos, que o diagnóstico foi no momento certo, a pessoa tratou, por vezes até sofreu um pouquinho, perdeu o cabelo, coisas desse tipo, mas que superou. Então, quando eu trago em paralelo a emoção que me gera a ansiedade, o temor, trago esta análise, eu me fortaleço. Perfeito. Aí você motiva, entre outras coisas, o lado da responsabilidade, sim, porque parece um absurdo até se eu ceder por temor e não ir lá para obter esse benefício, né? Muito bom. E lembre-se, eu não sei, mas a população brasileira ainda predominantemente é religiosa. Faça uma oração, pense positivo e vamos lá. Com certeza. A mente, né? Até lembrei aqui agora, e também o contrário, né? Eu tinha uma avó, né? Já descansou, mas era o contrário. Ela queria procurar. Tem uma parcela também de pessoas que às vezes já fez tudo, mas continua achando que tem alguma coisa. Acontece também, né, doutor? Sabe que às vezes você me fez lembrar de um aspecto. Às vezes os maridos criticam muito as mulheres.
Vocês vão muito em médicos. médicos. Alguns chegam até a dizer que as mulheres vão demais e vem a pergunta, será que precisa? Não sei se sabem, mais ou menos 70 a 75% das pessoas que vão ao médico são mulheres. Mas por quê? Será que elas adoecem mais? Será que elas são mais inteligentes, mais precavidas? Parece que sim, né? Não há dúvida. Não há dúvida. A experiência mostra isso. Aliás, não é raro o paciente, o homem, chegar ao consultório. Ô, senhor Manuel, como vai? Que prazer e tal. O senhor está aqui por quê? Doutor, na verdade, deveria fazer essa pergunta para minha esposa. Ela que me fez vir aqui. Quer dizer, vocês são um exemplo. E assim como eu falei lá no início, que as crianças, às vezes, são as que levam as informações e cobram, estimulam os pais. A mulher tem esse papel, que é pela inteligência, é pela responsabilidade, talvez até o aspecto materno também, não é? Então, faço aqui um elogio, parabenizo as mulheres e insistam com os homens, porque já tivemos casos incríveis de paciente ir ao consultório, ter diagnósticos graves, inclusive de câncer, e que foi lá para uma consulta rotineira que a mulher insistiu para ir. Por vezes, elas até se fazem presente. É verdade. Às vezes a gente tem que amarrar mesmo e trazer junto, não tem jeito. Bom, agora, doutora, a gente tem alguns mitos ou verdades, podemos respondê-los? Com prazer. Ok. Doutor, no cuidado com a saúde, é verdade, quanto mais exames, melhor? Mito ou verdade? Olha, e agora, doutor? Em verdade, para essa pergunta não tem uma resposta tão boa, porque os exames, como eu disse antes, eles dependem dessa etapa importantíssima da anamnese, exame clínico, uma análise do histórico familiar. Eventualmente, pode, em algumas circunstâncias, dependendo desses dados, e principalmente se o paciente já tem muitas ou algumas patologias, é hipertenso, é diabético, tem colesterol alto, tem problemas de tireoide, não estou exagerando, uma situação como essa que eu cito não é rara, então você vai, como médico, recomendar mais exames. Não é porque você quer, não é? É porque você precisa controlar a tireoide, ver se ela está com aquele remédio que vem sendo usado no equilíbrio adequado hormonal. Você vai precisar, se ele é hipertenso, checar a função renal e ver se está adequada. Como a hipertensão pode gerar mais problemas cardíacos, você vai analisar o coração. Se é um paciente diabético, igualmente pode trazer problemas de rim, com mais frequência ele pode ter colesterol elevado, aliás, isso também no hipertenso acontece. Com mais frequência ele pode ter problemas cardiocirculatórios. Então, percebe, a quantidade de exame é uma consequência ao que vem antes. Não é a quantidade que vai dizer se a avaliação foi completa. Eu diria, pouco exame pode ser muito suficiente, sobretudo num jovem. Muito exame pode ser um desperdício de tempo do cliente, às vezes trazendo informações até inadequadas, a gente diz iatrogenizando, assustando-os. Por isso o foco não é número de exames, o foco é fazer, ao menos anual, as circunstâncias frequentes que o médico pede para voltar, e aí você olha geralmente aquilo que é o mais importante naquele momento. Perfeito. Não é novamente um check-up, uma avaliação geral preventiva. Você identificou, por exemplo, que ele tem colesterol elevado, ou que ele está com uma pressão que merece, uma pressão arterial que merece atenção. Então, esse paciente, você não vai esperar um ano, pode ser que até em 30, 60, 90 ou 120 dias, você peça para ele voltar. E naquela ocasião poderá haver uma avaliação até sem exame, dependendo da circunstância. Não, é uma glicose, um colesterol, um hormônio da tireoide que eu preciso controlar, eu vou pedir 4, meia dúzia de exames de sangue. Perfeito. Mas eu já fiz o geral antes. Uma bateria, sim. Então a gente pode considerar como mito, porque não é uma regra, né? Acho Quanto que você mais tem razão. Exames, melhor.
Não. Tem razão. Né? A gente Obrigado. ficou bem claro. E aqui, doutora, a gente vai se encaminhando também para o final. A gente queria muito uma dica de ouro, né? Uma dica assim, conforme a tua vivência no consultório, aquilo que você mais recebe, aquilo que você mais escuta dos seus pacientes, se você pudesse, né? Assim, tenho certeza que seria para os seus filhos, para os seus netos, com todo o teu conhecimento em medicina, quais seriam as principais dicas que você daria às pessoas para que vivam bem, de maneira longeva, de forma que a sua saúde seja bem preventiva, promoção à saúde, para que a gente tenha qualidade de vida? Quais seriam essas dicas? Bom, isso é muito importante e eu acho que fecha essa minha participação aqui de alguma forma resumindo, né? Eu diria que o primeiro é ir ao médico, né? Como ficou evidente, sem ir ao médico nada acontece. Mas os outros itens, eu costumo colocar 4 itens. 3 deles, se você os cumprir, você já estará atendendo no 4º. Eu gosto disso e uso dessa didática, resumir, a todo final de consulta que eu atendo com esse aspecto de prevenção. Número 1, cada dia surge mais evidências de que um sono de qualidade é fundamental. Isso passa por dormir no mínimo 7, 8 horas, algumas pessoas precisam mais, são exceções aqueles que precisam menos, mas, por exemplo, ganho de peso, doenças cardíacas, envelhecimento mais acelerado, só para citar algumas circunstâncias, podem se beneficiar de um sono adequado. Quando eu digo beneficiar, quer dizer, não aconteceu o problema, ou ele não ser acelerado, ou até mesmo evitado, né? Hoje que se fala muito dos problemas mentais, né, ansiedade, depressão, que o mundo atual tem colaborado por isso, me leva a crer que o sono é um antídoto, ajuda também a evitar isso, como o segundo item. O segundo item é a atividade física. E por que atividade física? Eu citei aí os benefícios relacionados com esse aspecto de dinâmica de funcionamento do organismo, mas a atividade física, gente, ela traz primeiro uma qualidade de vida. Você pensa melhor, memória melhor, raciocínio mais rápido, você se movimenta com mais qualidade. Na terceira idade, tudo isso se torna mais importante ainda, mas, independente da idade, atividade física é importante. Eu vou me permitir voltar nela daqui a pouco. Claro. E o terceiro item seria a nutrição, a alimentação. Claro, como querer que uma máquina, um motor, um carro, ande bem sem um bom combustível e na qualidade certa. Lembre-se que estar sem fome não significa que você esteja bem nutrido. Tem estudos pelo mundo, mas eu gosto muito de uma recomendação do órgão responsável pela saúde na França, que diz que nós precisamos ter no prato, a cada dia, a cada momento que sentamos, 5 cores diferentes. Então você precisa ter 2 ou 3 alimentos do tipo verduras, legumes. Então, uma salada fria, legumes quentes, como for o seu gosto. Você precisa das proteínas, claro, seja na forma de carnes, ou seja na forma de ovos, se possível variando, não concentrando em uma só, né? Você precisa ter aí na alimentação, entra a questão do líquido, as vitaminas, sais minerais, quase que todos os produtos têm, mas particularmente frutas, legumes, verduras têm. Não é? Ou comer devagar, mastigar muito bem a alimentação é uma forma de você assimilar, de fato, aproveitar. Não é? E, por último, seria o quê? Toda e qualquer atividade de lazer, que sempre foram importantes. Mas no mundo atual, que é um mundo dinâmico, intenso em demasia, e aí, claro, vocês estão pensando nas mídias, e é fato, não é? As pessoas estão fazendo nem sempre um bom uso das mídias, que é algo fabuloso, mas tudo que é demais não é bom. A visão que eu tenho é que todos nós estamos propensos a nos
intoxicarmos com a quantidade de informação, notícias que vêm. E vem do mundo inteiro. Então, nós sofremos com a guerra da Ucrânia, agora estamos sofrendo com a guerra entre Israel e Irã e tantas outras. Eu não digo que a gente tenha que se abster, não se interessar pelo mundo. Não, claro que não. Mas é envolver-se de forma adequada, equilibrada. Não é adequado quando você tem que descansar poucos minutos, você esteja nas mídias incessantemente. Eu gosto de uma imagem que é como que usar um filtro, uma peneira sobre a nossa mente, para que você selecionasse primeiro o que é do teu interesse, segundo coisas de lazer, que são importantes, né? Mas vejam bem, se você dorme bem, se você pratica atividade física, se você para tuas refeições, um pequeno lanche de 10 minutos, ou o teu almoço, o teu jantar, você está fazendo um pit stop em que você relaxa, desde que você fique com o seu celular no vibracal, não é? Para não atendê-lo durante esses momentos, você já vai estar atendendo a medidas de lazer. E claro, a noite não foi feita para trabalhar, salvo alguma exceção. A noite foi feita para interagir com a família, com amigos, ir ao cinema, ir na balada. A noite foi feita para o lazer. Eu digo aquele intervalo, é bom deixar claro, das 18 às 19 horas, quando termina o trabalho, até a hora de dormir. Aliás, o sono, como eu disse, é importante. Precisamos ter hábito, todo dia deitar-se mais ou menos na hora de costume, como também levantar na hora. Porque o corpo tem um processo que nós devemos utilizá-lo inteligentemente, que é o processo do automatização. Então, se você se acostuma a almoçar meio-dia, 11h30, 15 para meio-dia, você automaticamente tem uma sensação que está te lembrando que o horário do almoço está chegando. Para dormir é igual. Né? Se você está 2 horas antes de dormir, na mídia, lendo, assistindo filmes que te excitam, a que horas você vai dormir? Você não diminuiu o aceleramento. Você vai para a cama, não sinto sono. Daí você volta de novo para tudo aquilo. Quer dizer, você vai dormir numa hora que estiver caindo de sono. Sobretudo os jovens têm que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Agradeço a oportunidade, espero que com isso eu esteja deixando de uma forma clara o que é a promoção de saúde. Sem dúvida, doutora. A gente que agradece, de verdade, o teu tempo. A gente sabe que a agenda é curta, concorrida. Então, assim, foram ensinamentos muito valiosos. Aprendi bastante hoje aqui. Dr. Carlos como médico, empreendedor, pai, avô. Então, muito obrigada, né, por todas as suas dicas, os seus conhecimentos que você genuinamente compartilhou aqui com a gente hoje, com o nosso público. Então, a gente agradece mesmo, tá? Agradeço, Thalita, a você, e agradecendo a ti, eu agradeço a equipe toda e reitero que é uma honra, uma alegria participar de um projeto tão valioso, né? Espero que tenha trazido ao nosso público uma boa contribuição. Sem dúvida. Saúde a todos e o meu muito, muito obrigado. Obrigada, doutor, novamente. Esse foi o nosso tempo de hoje. Pessoal, se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos, com os familiares. Acesse as nossas redes sociais, fique por dentro de todo o conteúdo que o ECO tem para trazer para você. Então, não esqueçam, a gente fica no bairro Água Verde e será uma honra receber cada um de vocês lá. Até o próximo episódio.